Como última parte dessas reflexões sobre o manejo em grupo e como a gente conduz os nossos estudos sem ter a presença de um coordenador, eu fiquei de te falar sobre a questão do aconselhamento. Eu comecei a pensar mais sobre o aconselhamento a partir de algumas colocações do autor chamado Irving Yalom. Ele é um psicoterapeuta e escreveu um livro, Psicoterapia de Grupo, que é uma grande referência em trabalhos em grupo. E ele diz assim: o aconselhamento, ele pode refletir uma resistência a um envolvimento mais íntimo, como os membros tentando administrar os relacionamentos em vez de se conectarem. Embora o aconselhamento seja comum no começo da terapia de grupo interacional, é raro que conselhos específicos beneficiem qualquer paciente diretamente. Essas colocações me fizeram pensar muitas coisas, né? Primeiro, o quanto que o conselho ele impede um aprofundamento da vivência emocional, porque é como se a gente quisesse tirar o sujeito do problema, a gente quisesse resolver aquela situação ao invés de viver com ele aquela experiência, de experimentar aquela dor e de se conectar àquela situação. E muito quando ele diz que não beneficia as pessoas. Então a gente acha que está ajudando alguém quando a gente está aconselhando, mas muito pelo contrário, a gente não está ajudando, e eu vou te mostrar que muitas vezes a gente está se atrapalhando e atrapalhando o outro também no processo. Eu fiz aqui algumas anotações, mas para você entender o meu raciocínio, eu estou partindo de 3 grandes grupos de questões para você. Se você puder parar o vídeo para pensar nessas questões, refletir, quem sabe isso te ajude a se apropriar melhor dessas ideias que eu estou te trazendo. A primeira é pensar por que alguém aconselha. A segunda é qual é a finalidade de um conselho. E a terceira, quais são os benefícios que se pode ter com o aconselhamento. Então vamos para a primeira pergunta. Por que alguém aconselha? Eu levanto aqui 2 hipóteses. A primeira centrada no sujeito e a segunda centrada no problema. Quando eu digo centrado no sujeito, é porque eu acho que eu tenho a solução para aquela pessoa. Olha o lugar que eu me coloco, olha a importância que eu me dou, olha a capacidade que eu acho que eu tenho de achar uma solução para o problema do outro. E aí não importa se eu fiz psicologia, se eu não fiz, se eu tenho mais idade ou menos, porque isso não é uma questão de competência, isso é uma loucura egóica. Mesmo que você faça psicologia, mesmo que você seja uma pessoa muito experiente, que loucura é essa de você achar que você tem uma solução para um problema de uma outra pessoa, uma outra história, uma outra experiência, uma outra personalidade, um outro encontro, um outro tudo, e você entra numa fantasia de que você consegue enxergar qual é a situação, quais são as questões dela e ter os recursos, os caminhos ou os direcionamentos para resolver esse problema. Entende o nível da loucura? Segundo ponto, quando eu digo do problema, é porque a partir dessa fantasia, essa fantasia de conselho, ela se dá a partir de uma loucura de que eu entendo qual seja o problema. Então, alguém me descreve uma situação e eu, doente nesse sentido egóico, acho que eu consegui apreender a situação para ter uma solução para essa situação. Infantil da nossa parte, primeiro porque nós estamos tomando aquilo que a pessoa fala como uma verdade. Nós não estamos enxergando que o que ela fala não é uma verdade em si, mas é uma descrição de uma situação. E segundo, porque quando ela descreve essa situação, eu acho que eu compreendo a situação em toda a sua complexidade e que posso ter uma solução para esta situação que eu estou enxergando. Eu gosto muito de um exemplo quando eu dava cursos para as pessoas no diálogo fraterno. Eu usava muito um exemplo que eu adoro porque ele tem traços bem reais, de situações bem concretas. A mulher, ela chega no grupo
Ou ela chega no centro espírita, em algum lugar, pedindo aconselhamento e orientação, e ela diz: eu não sei mais o que eu faço com meu marido, porque ele é uma pessoa tão difícil, ele é tão grosseiro, e agora ele começou a me proibir de vir na instituição, de vir na igreja, de me envolver com esses projetos. E aí a gente, muito louco, vai dizer: imagina, você tem que ter paciência, você tem que compreender, é o nível evolutivo de qualquer um, seja lá qual besteira que você tenha para achar que você vai aconselhar e vai ajudar essa pessoa. Mas esse é um ponto de vista. Vamos ver a cena agora como uma mosquinha que está lá naquele ambiente, olhando para esta situação que a mulher está se descrevendo como uma vítima. Ela não te descreve que ela tem transtorno obsessivo compulsivo, que ela é louca com as questões da limpeza e faz do marido uma loucura. Então, quando ele chega, ela diz: você limpou o pé? E aí ele diz: limpei. Você falou que limpou, mas ontem eu perguntei se você limpou, você disse que tinha limpado e eu encontrei sujeira por aí. Ah, tá, porque você encontrou sujeira por aí, a culpa é minha. Quer dizer que fui eu que não limpei o pé? Sim, porque eu limpo essa casa, porque eu sempre cuido, porque você não se importa com a casa, você tá sempre relaxado com essas coisas, e eu que tenho que ficar aqui como uma empregada. E aí aquela mulher fica atormentando este marido. Até a hora que ele tá de saco cheio e diz: pelo amor de Deus, para com essas coisas de limpeza, para com essas loucuras, por que você não vai fazer outra coisa? Vai ler um livro, vai se tratar ao invés de ficar achando que todos os teus problemas vão resolver quando você tiver uma casa limpa e impecável. E aí ela continua falando: é porque não é com você, é porque você trabalha, é porque você não fica em casa. E ela vai infernizando, 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 até que chega uma hora, no momento da janta, ele bate na mesa e diz: cala a boca! Meu Deus do céu, faz meia hora que eu cheguei em casa e você só tá falando de limpeza, de limpeza, de limpeza. O que é isso? Você quer me enlouquecer? Para de ir nesse centro espírita, nessa igreja, nesses negócios que você tá indo. Eu não sei se isso tá melhorando, se isso tá piorando. Pelo amor de Deus, vai se tratar ao invés de ficar indo nesses lugares. Ela chega e diz: o meu marido é agressivo comigo. O meu marido é grosseiro, ele me ameaçou de me bater e disse que agora eu não podia mais vir na igreja. Mas daí quando você olha, a situação é muito diferente daquela que a pessoa está descrevendo. Então, quando eu te digo por que alguém aconselha, né? Porque ele está centrado numa fantasia de que ele tem soluções. E ele está centrado numa fantasia de que ele entende realmente qual é o problema, mas eu te pergunto, nesta situação que eu descrevi, qual é o problema que a mulher descreve? Ela descreve que o problema é do marido. Mas qual é o problema que de fato ela está vivendo? Ela é uma pessoa que precisa lidar com um transtorno obsessivo compulsivo. Ela é uma pessoa que está desgastando a sua relação e fazendo uma interpretação equivocada da experiência porque não enxerga o seu nível de loucura. Entende com esse exemplo? A segunda questão que eu te trouxe: qual é a finalidade do conselho? Na minha perspectiva aqui, a finalidade do conselho é uma lógica de resolução, de que você vai eliminar um problema. Então vamos pegar um outro exemplo. Talvez pode parecer que eu sou machista porque eu estou trazendo um monte de problema com as mulheres, mas é que eu gosto muito desse exemplo também, da mulher e da questão da sexualidade. As mulheres estão ali num grupinho dizendo: eu não aguento mais fazer sexo com meu marido, porque todo dia essas exigências, ou toda semana essa exigência, e eu não sei mais o que fazer. Aí a outra, que acha que entende do problema, que acha que sabe o que está acontecendo, diz: não, eu falei para o meu marido, eu não vou mais fazer sexo quando eu não quiser, e eu vou me impor porque eu tenho direito, porque isso não é prostituição, e ela acha que está ajudando a outra. Mas ela não percebe que esta pessoa aqui que está descrevendo, na verdade, ela vive uma repressão da própria sexualidade. Ela tem conflitos com a sexualidade, ela não consegue se entregar para a experiência. Quando ela está fazendo sexo, ela até gosta, mas vive momentos de constrangimento. E entre esta parte de se permitir a sexualidade ou de se fechar, o caminho mais fácil que ela está encontrando é de se fechar e colocar o problema no marido, como se o marido quisesse demais, como se o marido isso ou aquilo, quando, na verdade,
O grande desafio que existe por trás desta situação é essa pessoa lidando com a própria sexualidade. Então veja, a gente tem uma fantasia de que aconselhando a gente está eliminando o problema, mas com esse exemplo que eu te trago, a pergunta é: qual é de verdade o problema? A gente estava achando que o problema era um marido que pressionava uma mulher pelo sexo. Mas ela não conta que a hora que ele fica olhando as outras mulheres, ela diz: o que é? Tá interessado? Eu não te satisfaço o suficiente? Você não tá se sentindo bem em casa? E ela sinaliza as questões da sexualidade. Mas quando o marido declara o desejo, ela não consegue bancar o próprio desejo, porque tem um monte de repressões, porque se sente uma puta, porque a mãe falava disso, falava daquilo, daquele outro. Qual é o problema? Então entende que existem diferentes facetas, existem diferentes perspectivas, que ninguém possui a verdade, mas mesmo quando é possível fazer uma descrição clara e transparente da situação, aquela situação que a gente está vendo é o problema? Ou existem questões mais profundas por trás que são realmente os grandes conflitos que precisam ser olhados? Qual que é o foco que a gente tem daí? A resolução de problema? Ou a nossa lógica do autodescobrimento é sempre usar de uma situação para estar se perguntando o que aquela situação fala de mim? O que aquela situação traz dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o que ela faz pensar? Quando você foca na solução do problema, mesmo que fosse possível solucionar, você estaria interrompendo o processo de autodescobrimento. Porque aquilo era para ser uma porta que abre para uma reflexão muito mais profunda. E de repente, nessa fantasia de que se resolve o problema, a gente está fechando a porta que levaria para essa reflexão mais profunda. E com isso eu engato daí na terceira pergunta, que são quais os benefícios do aconselhamento. Porque aqui eu já estou te dizendo que se desse certo o aconselhamento, a gente ainda teria um prejuízo, porque uma experiência que levaria a uma reflexão muito mais profunda, ela foi interrompida porque agora eu não preciso mais falar nisso. Eu me impus ao meu marido, eu disse que eu não quero mais sexo, eu estou me sentindo super forte, eu estou me sentindo super importante e empoderada, mas na verdade eu fugi da minha questão e do meu maior conflito com a questão da sexualidade. Então, eu te faço pensar duas coisas a partir deste quais os benefícios. Se der certo, tem consequências negativas, porque o outro interrompe o processo. Outro tipo de consequência negativa é eu então acreditar que eu não consigo encontrar a solução para os meus problemas, que eu preciso me aconselhar com os outros, porque os outros sabem mais sobre a minha vida do que eu mesmo. Olha aí o drama, inclusive se você é um psicoterapeuta, inclusive se você tem mais experiência, você acha que você está ajudando, mas a médio e longo prazo, você está fazendo essa pessoa desacreditar de si, que ela não é capaz de encontrar as próprias respostas, que ela não tem maturidade, que ela não tem potencial e ela precisa de alguém para encontrar as respostas. Mas vamos supor que não dá certo, que esses conselhos, que essas orientações, elas dão erradas. Então, qual é a consequência? Tá vendo? O outro é que falou, porque eu coloco a responsabilidade, a culpa na outra pessoa. Então veja que dando certo, não dando certo, os teus conselhos, eles vão gerar consequências negativas para o outro. Qual que é o benefício do aconselhamento? Eu diria nenhum. Não há benefícios nesse sentido do aconselhamento em termos de focar numa situação e numa resolução de problemas. O aconselhamento que poderia ser cogitado é no sentido de o que isso te faz pensar. Mas será que você não precisa olhar para questões mais profundas? O que será que existe por trás disso? Então você até pode direcionar, mas você não está direcionando centrado na situação. Você está direcionando as coisas centradas no sujeito. Há vezes em que um psicoterapeuta ele aconselha, é claro que há, mas ele tem uma análise da estrutura da personalidade. É muito diferente o tipo de estímulo ou de orientação que você vai dar para uma pessoa que tenha um perfil mais obsessivo de uma pessoa que tem um perfil histérico. Às vezes a orientação é oposta. A que você dá para uma pessoa e a que você dá para outra pessoa. As orientações que você dá para um sujeito introvertido e para um sujeito extrovertido.
Então você precisa ter uma leitura da personalidade, você precisa ter uma compreensão dos mecanismos de defesa para daí poder dar umas cutucadas naquela situação. Sendo assim, você não está ali no grupo como psicoterapeuta, mesmo que você tenha formação para isso. Então, como eu gosto de dizer, fica quieto. Não cabe esse lugar para você, você não está ajudando a pessoa e você não está se ajudando. Não há benefícios. Como a gente já viu ali no Yalom, o aconselhamento ele gera um afastamento da relação, porque eu não estou me conectando ao sujeito, eu estou me conectando à situação, ao problema, e na ideia de resolver o problema eu desconsidero o sentimento da pessoa. Então isso é mais um prejuízo, afastamento das relações, desconsideração do sentimento, porque quando alguém está descrevendo um problema, a gente está interessado em como que ela está se sentindo, como que ela está se vendo, o que que ela está pensando, se a gente pode oferecer alguma coisa. Mas quando você está centrado no problema, você está desconsiderando por completo o que a pessoa sente, como ela se sente, o que ela precisa, o que ela reflete, como a gente pode ajudar a refletir com mais profundidade. Tudo isso perde o foco, porque o foco ficou no problema. Então, há uma desconsideração do sentimento, há um afastamento das relações entre as pessoas, há um fechamento emocional e ainda mais há uma falsa sensação de superioridade por parte daquele que aconselha, de achar que ele tem solução para os outros, de achar que ele é melhor do que os outros, de achar que ele é a pessoa bem resolvida. Então, não há benefícios. E o meu resumo é: não fala. Ainda um outro adendo que eu quero te trazer, que por vezes eu percebo isso nas interações em grupos, nas conversas com as pessoas, é um aconselhamento indireto. Não, eu sei bem o que você está passando. Quando eu passei por essa situação, não, eu entendo o que você está dizendo. Olha, minha palavra para você, fica quieto. Você não sabe o que o outro está passando. Nenhum de nós sabe o que o outro está passando. Eu posso ter vivido a experiência de um filho que cometeu suicídio se pendurando na entrada da minha casa e ter um outro pai que viveu a mesma experiência de suicídio de um filho se pendurando na entrada da casa. São experiências diferentes. Nós temos histórias diferentes, personalidades diferentes, relações com esses filhos diferentes, caminhos diferentes. Nenhuma situação é igual à outra. Então, nunca você vai poder dizer eu sei o que você sente, eu sei o que você está passando e comparar a tua experiência com a experiência do outro. Não percebendo, você está se colocando num lugar de superioridade, você está se colocando num lugar de quem já lidou com aquela experiência, você está alimentando o teu egocentrismo. Eu não sei o que o outro sente, eu não sei o que ele passa. Saia deste pedestal e entre na experiência do outro. E como você se sente? E o que acontece com você? E o que você tem vontade de fazer? Esta é a postura oposta àquele distanciamento e ao rompimento que a gente estava falando antes. Entrar no mundo do outro é muito diferente do aconselhar. Você acha que você está entrando quando aconselha, mas na verdade você está saindo e estimulando o sujeito a sair da vivência interna. Eu diria que você deveria sim se proibir de dizer, seja nos grupos ou em qualquer outra relação, eu sei como você se sente, eu já passei por isso, eu entendo, você vai ver, você vai entender, eu quero te dizer, não, nós não sabemos. O melhor que você pode fazer quando você está numa outra situação, que aí não é nos nossos grupos de estudo, mas quando você está numa outra situação e você quer trazer esse traço de simpatia e de cumplicidade, diga, eu não imagino como você se sente. Eu não tenho ideia do que é passar por uma situação como essa. Você aí está expressando empatia, compreensão, você está expressando eu estou junto com você, eu estou aqui, mas não pelo lugar de quem sabe, é justamente por dizer eu não sei, eu estou aqui aberto,
você quer compartilhar, você quer expor como você está se sentindo, isso tem um efeito de acolhimento muito maior do que essa fantasia louca do eu acho que eu sei. Então, entre o mais e o menos, fecha a tua boca que a gente vai sair ganhando. É a tua presença ali no grupo, a tua disponibilidade de ouvir, de aprender com os insights dos outros e de compartilhar os teus insights no teu momento, nos teus temas e das tuas situações que vai acrescentar ao grupo e aos poucos a gente vai aprendendo a trabalhar junto e esse negócio vai ficar muito legal, tá bom?